Fala galera, e nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a carta que o Fred preparou agora ao Fluminense. Quer saber tudo sobre essa carta? Fica comigo até o final do vídeo. Galera, eu não sou um youtuber grande, mas como eu disse no último vídeo, eu cheguei a 100 inscritos, o que pra mim é motivo de grande honra, cara. Se você quer me ajudar a chegar à marca de 200 inscritos, muitos youtubers têm milhões de inscritos, pra eles não é nada, mas pra mim é muita coisa. Se quer me ajudar a chegar a essa marca, clica aqui em curtir, cara, se inscreve no canal, de comentários, diga o que você achou dessa carta do Fred, das outras entrevistas que eu falei, do Henrique, do Pato, dos outros vídeos que eu falei, e bora pro vídeo. Numa carta escrita no The Players Tribune, o Fred, ex-jogador de futebol e grande ídolo do Fluminense, diz que é extremamente grato ao Fluminense, que não consegue nem em palavras dizer tudo o que ele sente pelo tricolor das Laranjeiras. Seria muito pouco por tudo que ele recebeu do clube. Há claramente uma relação de afeto muito forte entre o Fred e o clube, o que é muito incomum nos dias de hoje. Isso foi muito nítido na despedida dele, foi absolutamente marcante e belíssima. O Fred fala que o Fluminense forjou o caráter dele, uma frase muito marcante. Ele chegou a ter medo de fracassar ao longo da carreira, e que também chegou a ficar perto de sumir do futebol brasileiro. Voltando às suas origens, o Fred conta que desde garoto a sua finalização era diferenciada. Isso a gente pode conferir no profissional. Ele mesmo fala que nunca foi um craque, nunca foi o melhor da pelada, mas cara a cara com o goleiro ele era espetacular. Isso tudo ele já conseguia perceber na sua cidade natal, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. O Fred passou num teste pro Ipatinga, depois ele foi pro América de São José do Rio Preto, em São Paulo, e aí ele começou a ter muitos problemas com bebida. Ele saía com os moleques mais velhos, dos juniores, bebia, acabava chegando atrasado, o clube o suspendia. Depois o clube acabou descobrindo desses esquemas dele de bebida e o dispensou. No América Mineiro aconteceu a mesma coisa. Ele subia pro profissional e depois descia por causa dessas indisciplinas, descia para os juniores. Ele quase não jogou a copinha. O treinador disse que as chances deles eram mínimas, mas ele se dedicou muito nos treinamentos, fez muitos gols. No primeiro jogo da copinha, ele foi expulso com 15 minutos de jogo. Só que no terceiro gol, ele simplesmente marcou o gol provavelmente mais famoso da carreira dele, do meio-campo. Gol que ganhou o mundo. Só que na volta, ainda do ônibus, ele foi comunicado que ele seria dispensado. Só que quando ele se representou ao América Mineiro, tinha tanta gente, imprensa do mundo inteiro, o América resolveu dar uma outra oportunidade para ele. Ele, nos profissionais, jogou uma partida na reta final do jogo chamado pelo Mauro Fernandes e conseguiu fazer um gol no finalzinho. Ele conta que ficou muito nervoso pré-gol, mas ele se lembrou de uma frase que o irmão dele falava: quando chegar na frente do goleiro, cara, avacalha, não fica com muita frescurinha. Isso veio à cabeça dele na hora do gol e isso deu muita confiança pra ele. Depois a carreira dele deslanchou, só que na Copa de 2014 veio o momento mais difícil da carreira do Fred. Depois de uma Copa das Confederações muito boa, apesar de um início difícil, ele fala que o coletivo não funcionou na Copa de 2014. Aliás, ele nem precisava falar isso de tão óbvio. E ele acha que as individualidades acabaram ficando muito acima do talento coletivo, todo mundo queria resolver sozinho. O espírito pré-jogo de Alemanha, ele fala que havia confiança, inclusive havia uma confiança parecida com a Copa das Confederações. Só que Copa do Mundo é outra história, amigo. Ele até hoje não consegue explicar o que aconteceu com o 7-1, não há palavras. Ele conta que a filha dele mais velha, a Giovana, estava no Mineirão e escutou, obviamente, todos aqueles xingamentos, tudo aquilo que aconteceu de desastroso naquele dia. Uma história muito interessante que me marcou muito nessa carta, que na concentração, já de volta, de madrugada, ele voltando pro quarto dele, ele foi chamado pelo Parreira, que estava na musculação. O Parreira, com um semblante muito abatido, disse que estava muito preocupado com ele, que era melhor ele sair, Fluminense, sair do Brasil, que ele podia até encontrar outro clube para ele no Catar. E esse era o desejo do Fred. Ele confessa que queria sair do Fluminense, queria desaparecer, ser enterrado no buraco. Ele estava se sentindo muito mal. O Fred conta que a mulher dele queria dar uma volta nos Estados Unidos. Só que ele foi relutante em alguns estados e a mulher dele falou que Nova York não teria brasileiro. Só que tinha bastante brasileiro. Na chegada ao hotel, tinha um cone na entrada do hotel e a mulher dele deu uma zoada, dizendo que se você tá aqui, quem é aquele cara ali? Em referência ao apelido de chacota que ele acabou levando na Copa. O Fred, pra quem não se lembra,
foi apelidado de Cone, porque ele praticamente não tocava na bola durante as partidas da seleção brasileira. Só que o pai dele o convenceu a voltar a jogar, foi muito insistente, disse que ele era o cara. A torcida do Fluminense deu muito apoio a ele, inclusive tinha torcedores no trajeto dele à volta aos treinamentos com placas falando sobre a distância treinamento. Ele disse uma história também muito legal, que os companheiros deram uma zoada nele na volta ao Fluminense. Eles pegaram o Cone, colocaram uma peruca e uma chuteirinha branca. Bela zoada, hein? Outra história interessante, ele conta que no primeiro jogo dele, no pós-Copa de 2014, ele estava no banco quando o Fluminense era comandado pelo Cristóvão Borges. Ele chegou a chamar o Fred, só que o Fluminense já havia feito as 3 alterações. O Fred ficou muito chateado de noite, foi tirar satisfações com o Cristóvão depois, só que o Cristóvão explicou que ele se atrapalhou, já tinha feito as 3 alterações, ainda não havia as 5 alterações, só que depois ele voltou a ser titular e ficou 5 jogos sem marcar. Que momento difícil do Fred. Ele fala que inclusive estavam chamando ele de um novo Barbosa. Quando ele quebrou esse jejum de 5 partidas, foi uma explosão absurda. Ele ficou muito feliz. Na reta final da carta, o Fred lembra um momento muito difícil dele no Fluminense, que foi a chegada dele ao Fluminense. A gente fala muito das glórias do Fred, mas a gente esquece de um momento muito delicado. Ele conta que voltou da Europa por causa da filha dele mais velha, havia acabado de se separar, só que a rotina dele ficou muito desregrada no Rio. Ele fala de um descompromisso total que desrespeitou o clube, que ficava todas as noites em bebida e balada, ficou inclusive depressivo. Ele teve uma lesão no adutor e ficou 4 meses e meio parado. Na volta, o Fluminense estava praticamente rebaixado e o time só tinha 7 jogos para se livrar. E foi exatamente o momento mais importante dele na história do Fluminense, quando o Fluminense se salvou do rebaixamento com o Cuca, o famosíssimo time de guerreiros. Na volta, ele conta que teve um jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Ele teve um pênalti. Disse que teve receio do pênalti por causa do medo de fracasso, que era um pênalti de muita responsabilidade, mas ele bateu muito bem de paredinha. O Fluminense conseguiu vencer esse jogo contra o Atlético. Teve aquela arrancada monumental que todo mundo já sabe. Ele conta que esse período foi de uma rotina muito regrada. Diferentemente do início dele no Flu, era só treino, casa, descanso e treino. O Fluminense se salvou do rebaixamento e depois ele conta uma história que eu realmente não sabia, não lembrava inclusive, porque ele falou que divulgaram na imprensa, mas eu sinceramente não me recordo disso. Ele teve uma proposta do Napoli, da Itália, excepcional do ponto de vista financeiro. Ele queria sair, ele já havia aceitado inclusive. Só que o Fluminense simplesmente cobriu a proposta. Não vou me lembrar quem agora, mas um dirigente do Flu o levou a um restaurante, escreveu no bilhete, o Fluminense estava disposto a cobrir todos os valores que o Napoli tinha oferecido e ele ficou simplesmente radiante. Ele não queria sair nunca mais do Fluminense por causa desse ato de muito amor do Flu. Só que ele conta também um episódio obscuro, que em 2016 o presidente do Flu fez tudo para ele sair do Fluminense. São poucos os momentos difíceis realmente do Fred no Fluminense, mas é incrível como ele sempre faz questão de ressaltar esses momentos como muito importantes. Afinal de contas, é a dificuldade que a gente pode crescer também. Outro episódio bem legal, que é bem recente, já no final da entrevista, ele fala que no gol número 199, agora contra o Corinthians, no Maracanã, que ele vibrou muito, ele fez questão de abraçar o maior número de torcedores fluminenses e que todos faziam muitos elogios, dizendo que ia ficar marcado para sempre na história do Flu. Nem precisavam falar isso, de tão óbvio. Fred é sem dúvida algum maior ídolo da história do Fluminense. E é incrível como ele é um cara extremamente humano. Ele faz questão, nessa carta, já fez questão outras vezes, de falar sobre as suas inseguranças e seus medos, admitir que ele cometeu muitos erros na chegada ao Fluminense. Então ele não é aquele herói perfeito que nunca erra. É sem dúvida alguma um cara que vai ficar marcado não só para a história do Fluminense, mas como um cara histórico do nosso futebol brasileiro. Galera, eu não sou um youtuber grande, mas eu quero muito chegar à marca de 200 inscritos, cara. Quer que chegue essa marca? Se inscreve aqui no canal, cara, curte esse vídeo. O que você achou dessa carta do Fred? Diga aqui nos comentários. Foi uma carta emocionante? O que você achou das entrevistas do Henrique e do Pato, das transferências? Escreve aqui nos comentários, cara. Ative as notificações que você já será notificado. Abraço!